Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para vocês saberem quando vai haver vídeo novo. Curta, compartilhe, comente, venha participar das nossas discussões sobre cultura, cinema, séries e outras cositas mais. E hoje vamos continuar a falar da mostra do Clint Eastwood, né? A segunda parte da mostra do Clint Eastwood do Estação Net Botafogo 1, que vai até quarta-feira, dia 30 de maio, tá? E hoje eu quero falar de um filme que ele dirigiu em 2006 chamado A Conquista da Honra, né? Um filme de guerra, né? Que foi dirigido por ele, teve uma música feita por ele, foi produzido por ele, pelo Spielberg, tá? E é um filme que fala, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, um filme de 2006, tá? Que fala sobre a Segunda Guerra Mundial e a conquista de Iwo Jima, né, que era uma ilha japonesa no Pacífico, né? Que os americanos tinham que conquistar essa ilha para poder fazer a incursão ao Japão por terra, né? Poder chegar ao Japão, né? Para poder atacar o Japão militarmente, né? Eles tinham que passar a conquistar essa ilha, né? E você vai ter um combate sangrento nessa ilha, coisa e tal, que durou vários dias, né? Vai chegar um momento em que eles vão tomar o morro, tá? Uma montanha, né? E o superior lá, o capitão, manda eles colocarem manda os soldados colocarem uma bandeira americana, né? E aí depois, e aí o que aconteceu? Isso foi no quinto dia do combate. O combate acho que permaneceu por mais 25 ou 30 dias depois e muita gente morreu nesse combate depois. Só que isso acabou se tornando um evento emblemático, né? Um senador americano, por exemplo, um político americano queria aquela bandeira porque isso acabou sendo fotografado, né, coisa e tal, né, pela imprensa de guerra que estava lá, coisa e tal. Isso foi publicado no jornal, né? E essa imagem, né, desses vários soldados americanos que estavam pegando um mastro muito pesado, por isso que vários soldados tinham que içar aquela bandeira, né, no caso, né? Ela se tornou uma espécie de símbolo, né, de otimismo de que os Estados Unidos poderiam vencer o Japão na Segunda Guerra Mundial. E essa imagem correu todos os Estados Unidos, né, e ela se tornou uma espécie de estímulo, né, de levantar a moral do país, da população, perante a guerra que os Estados Unidos travava contra o Japão. Aí um político vai querer essa bandeira, né? E aí o que acontece, né? Eles acabam tendo que tirar a bandeira, né? E acabam tendo que refazer, né? Eles vão refazer a colocada da bandeira de novo, né? Vão fazer uma encenação da colocada da bandeira, só que eles vão fazer com outra bandeira, vão fazer outras fotos e vão mandar essa bandeira dessa segunda, dessa segunda hasteamento, né? Como podemos dizer assim, né? Para esse político. Então você vai ter dois momentos em que essa bandeira é colocada lá em cima, né? E aí você cria toda uma produção de mídia, toda uma construção midiática em cima dessa bandeira, né? Alguns soldados içaram a bandeira na primeira vez, outros içaram na segunda. Teve bombeiro, teve soldado que não içou em dia nenhum, coisa e tal. Teve soldado que içou e não ficou conhecido. O filme ele trabalha muito isso. No final das contas, pegaram três caras lá, né? Que tinham içado a bandeira num dia, não tinham no outro, coisa e tal, né? E o que acontece? Ficou aquela sensação, né? Perdão, de que esses três caras, né? Eram os grandes heróis da nação, né? Só que alguns nem tinham içado a bandeira. E outros tinham içado a bandeira na segunda vez, quando na verdade a mensagem emblemática ficou na primeira. Alguns desses caras que foram colocados como heróis tinham colegas que estavam junto com eles, que morreram em batalha e jamais foram mencionados pela mídia, né? E aí depois eles vão ter um problema muito complicado com a... Eles vão ter um relacionamento muito complicado, uma tremenda de uma saia justa, né? Com as mães, né, desses soldados que içaram a bandeira e morreram, né? Que mal eram falados, ou se buscou se colocar eles na mídia também como os caras que colocavam a bandeira. Quer dizer, no final das contas, né? Perdão. No final das contas, você vai ter ali uma construção onde três caras foram pegos como heróis,
Alguns eram heróis, outros não tanto heróis assim, coisa e tal. Só que eles eram importantes para propaganda de guerra, por quê? Perdão. Porque eles vendiam bônus de guerra, né? E os Estados Unidos estavam precisando arrecadar 17 bilhões de dólares, né? Para poder comprar armamentos, né? E poder vencer a guerra contra o Japão. Então esses caras, né? Eles, mesmo sabendo que eles não eram 100% heróis, entendeu? Eles acabaram participando desse espetáculo midiático para poder ajudar o governo dos Estados Unidos a arrecadar dinheiro para poder lutar contra o Japão na guerra, né? Mas ficou uma situação muito complicada, né? Ficou uma tremenda saia justa para todo mundo ali, né? Perdão, gente, minha garganta tá terrível. Perdão. Ficou uma situação muito complicada para esses três caras, né? E um deles, inclusive, tinha origem indígena, né? Que foi o que menos conseguiu lidar com a situação, né? Ele, inclusive, acabou, né? Ficou tão consternado com a situação que acabou mergulhando a cara no álcool, né? Ele ficou tendo bebedeiras horríveis também, o que atrapalhava até a própria propaganda de guerra, da venda dos bônus de guerra, coisa e tal, né? E o filme ele vai mostrar, né, a trajetória desses três caras até a velhice, aquele negócio todo, né? Esse militar de origem mais indígena, inclusive, ele vai acabar aparecendo morto, né? Que ele realmente não aceitou, né, essa situação. E mesmo estando no país dele como um herói de guerra, né? Ele era tratado com muito racismo por ser um cara de origem indígena, esse negócio todo, né? Mais uma vez o Clint Eastwood aí relativizando essas questões, né? Que a gente vê que o Clint Eastwood é um cara muito mais conservador, né? Aquele matador de extrema direita, aquele negócio todo, esse rótulo, né, que se criou em volta dele, né? Mas quando você vê esses filmes em retrospecto, né, da mostra do Clint Eastwood, né, você vê que ele trabalhava algumas questões assim de ordem mais social, desse preconceito contra os indígenas, né? A gente já falou outro dia lá do filme do José Wales, né, sobre isso também, né? E agora mais uma vez ele está mostrando, né, o preconceito aí dos brancos contra os índios, mesmo o cara tendo sido, né, mesmo esse militar de origem indígena tendo sido um herói de guerra. É um filme bem interessante, parece que tem um outro filme também chamado Cartas de Iwo Jima, né, que mostra o ponto de vista da tomada de Iwo Jima pelos soldados japoneses, que também deve ser um filmaço. Realmente não me lembro de ter visto esse filme, tá? Mas fica aí, perdão, tá? Mais uma vez. Essa minha dica de hoje para vocês, tá? Um filme interessante, um pouco cansativo, posso dizer para vocês. Ele tem um ritmo um pouco lento, que ele fica muito em cima, né? Dessa questão, dessa saia justa que esses soldados acabaram tendo que engolir, né? E a parte da guerra, que é a parte mais interessante, né, que mostra, né, os horrores da guerra, né, existe no filme, mas não tem tanto destaque quanto essa parte, né, desse espetáculo midiático que foi criado em torno dessa fotografia. Uma coisa que eu sugiro a vocês, tá, gente, é vocês ficarem nos créditos finais, porque nos créditos finais aparecem um monte de fotografias originais da guerra, né? Bota a última fotografia ótima, obviamente vai ser a dessa bandeira, tá? Mas as outras fotos que aparecem sobre a guerra são muitíssimo mais interessantes do que a questão da foto da bandeira dos Estados Unidos sendo içada. Tá certo, gente? Eu vou ficando por aqui, tá? Desejando uma vida longa e próspera. Minha garganta não tá lá essas coisas. Não quero ficar mais tossindo na cara de vocês. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Rose Rezende, e futuramente, né, quando a gente tiver chance, a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui, até a próxima.